Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações neste momento e o que a gente precisa ter em mente para os próximos dias, para os próximos momentos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado, é a Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas da Rabobank Brasil, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Marcela, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Marcela, vamos começar olhando para o mercado brasileiro de milho. Nesse momento a gente tem colheita avançando e isso tem trazido uma pressão para os preços aqui no país, né? Exatamente, Guilherme. A gente tem observado que a colheita está avançando na América do Sul como um todo, né? Tanto aqui no Brasil como na Argentina, enquanto lá no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos, a gente está caminhando aí para o encerramento do plantio do milho lá nos Estados Unidos. Acho que está ficando muito claro que o mercado está se desenhando aí com um tom levemente baixista, né? Então, em junho, quando a gente analisa o indicador do CPEA, a gente observa aí uma redução de 1,5% em relação às cotações de maio. E os principais fatores que levaram a essa redução foram, com certeza, o aumento da oferta aqui no Brasil, com o avanço da colheita, e o avanço da colheita lá na Argentina também. Concomitante a esse cenário, a gente vê também aí um bom início de safra norte-americana, que acaba trazendo aí uma certa segurança quando a gente olha aí para esse início da safra 24-25 lá no Hemisfério Norte. E aí, Marcela, esse momento, ele é o momento que a gente já espera essas pressões, né, com a colheita avançando, esses trabalhos avançando. O que a gente pode esperar para frente, depois que essa pressão natural da colheita acontecer? Guilherme, acho que tem dois pontos, né? A gente precisa acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos. Então, com certeza, esse pontapé inicial foi muito positivo em termos de safra, né? A gente observou aí que a umidade do solo realmente favoreceu muito esse início do plantio lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa acompanhar como é que vai ser a evolução dessa umidade do solo e a evolução do desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos. Mas, independente disso, desse cenário, a gente entende que os Estados Unidos vêm de uma safra recorde, né? Que eles colheram na safra 23-24 de 390 milhões de toneladas. E mesmo considerando aí uma redução para a safra de milho nos Estados Unidos para a safra 24-25, a gente entende que os estoques finais de milho lá nos Estados Unidos ainda devem ficar bem pesados, aí acima de 50 milhões de toneladas. Tudo isso para falar que a mensagem que fica é que aí, historicamente, os Estados Unidos é o principal exportador do cereal, né? E então a gente ter essa visão de estoques elevados de milho no maior exportador de milho traz aí uma certa preocupação em relação às cotações, né? Aqui no Brasil, acho que vale destacar que mesmo com a desvalorização cambial que a gente observou nos últimos 30 dias, ainda assim, isso não trouxe preços melhores aí do milho durante o mês de junho, né? E aí, Marcelo, olhando essa questão das exportações aqui para o Brasil, a gente tem esses embarques ainda bastante lentos aqui no país, né? Exatamente. A gente aqui deve colher uma safra menor esse ano, né? Tudo nos leva a crer que isso deve se realizar. Então, a gente aqui no Rabobank, a gente está estimando aí uma safra total de 123 milhões de toneladas para esse ano, que é uma redução de 12 milhões de toneladas em relação ao ano passado. E no nosso entendimento, essa redução de safra, ela vai aí influenciar muito o nosso volume de exportação para esse ano, né? Então, a gente entende que vai ter sim uma redução das exportações, então a gente entende que esse ritmo, por mais que ele acelere com o avanço da colheita, a gente entende que ainda assim esses números vão ficar aí muito abaixo dos níveis do ano passado. Só para a gente dividir aí um pouquinho a questão dos números, a gente fala aí de uma exportação de 40 milhões de toneladas para esse ano versus 55 milhões de toneladas no ano passado. Então, a gente está enfrentando concorrência tanto daquela safra recorde do ano passado colhida pelo produtor norte-americano, como também de um aumento aí da safra argentina para a safra 23-24. Então, a gente está enfrentando aí uma concorrência forte, tanto do mercado norte-americano quanto do mercado argentino para 2024.
E dentro dessa concorrência, Marcela, como é que estão as referências de preços nesse momento? O milho brasileiro ele consegue competir nesse momento com o argentino, com o americano? Um ponto interessante é que a gente tem visto que principalmente nesses últimos 60 dias, a comercialização da soja vem avançando num ritmo muito superior à do milho. Então a gente entende que provavelmente essas exportações aí da soja devem se prolongar por um período e em detrimento das exportações do milho. Então acho que pensando por essa ótica aí, vendo que o produtor claramente está optando por avançar com a comercialização da soja e não com a comercialização do milho, acho que isso já se desenha aí um cenário até mesmo para os portos brasileiros aí nos próximos 30, 45 dias. Então, de maneira geral, a gente entende que os preços devem ter aí persistir em um tom levemente baixista, porém a gente deve ficar muito atento em relação aí a alguma oportunidade, principalmente quando a gente fala de Chicago, em relação ao mercado de clima nos Estados Unidos. Até porque, né, Marcela, como você mesmo destacou agora, o produtor está segurando um pouco essas vendas de milho, né? As vendas estão lentas, ainda tem muito milho para ser comercializado, então é importante ir olhando essas oportunidades pontuais de mercado. Exatamente. Vale lembrar que em setembro de 2024 a gente já começa uma nova safra, né? A gente já começa a semear aí a soja, e aí essa pressão muitas vezes pode vir por uma... o avanço da comercialização do milho ela pode vir aí muito mais por uma pressão, seja por espaço, seja por falta de planejamento, do que por boas oportunidades de preço. Marcelo, e para a gente encerrar, só olhando um pouquinho lá para a Bolsa de Chicago, também tem esse momento de pressão justamente por esse avanço da safra norte-americana, né? Exatamente. A gente tem acompanhado aí as condições das lavouras norte-americanas. De maneira geral, elas começaram aí num momento muito melhor, né, muito mais favorável em relação ao ano passado. Essa umidade do solo realmente favoreceu muito o avanço rápido e a evolução do plantio nos Estados Unidos, mas vale lembrar que o milho é uma cultura que precisa de chuva, né? Então, essas chuvas precisam vir, principalmente durante o mês de julho, que vai ser aí durante a polinização, que com certeza vai ser aí um mês importantíssimo para a definição da safra norte-americana. Marcela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acredito que as principais mensagens sejam essas. Eu acho que vale muito a gente ficar atento aí tanto ao próximo relatório em relação à área, que deve vir aí no finalzinho de junho, e também, principalmente, em relação aí às cotações de Chicago, para a gente aproveitar aí as melhores oportunidades em relação aos preços, principalmente para o produtor rural. Marcela, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima. Abraço, Guilherme. Essa a Marcela Marini, analista de grãos e oleaginosas da Rabobank Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário do mercado do milho aqui no Brasil, também no cenário internacional, trazendo este momento de pressão nos preços do milho em função do desenvolvimento das safras, tanto aqui na América do Sul quanto lá nos Estados Unidos. A Marcela trazendo este cenário aqui para a gente com colheita avançando no Brasil, também avançando na Argentina, e a safra dos Estados Unidos se desenvolvendo bem até este momento, e aí com isso, pressão lá em Chicago, pressão aqui no Brasil, esse momento de preços mais baixos. A recomendação da analista é que nesse cenário, além de tudo com vendas bastante lentas por parte do produtor brasileiro, é ficar bastante atento a essas movimentações das lavouras, especialmente no desenvolvimento da safra dos Estados Unidos a partir de agora, já que problemas com o clima podem trazer momentos de alta nos preços e aí ter boas oportunidades de comercialização também aqui no mercado brasileiro, já que a expectativa atual para o cenário desse mercado de milho é um cenário mais baixista, um cenário de preços mais baixos do que aquilo que o produtor estava esperando inicialmente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas. Você vai acompanhar aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT. Você está vendo o milho recuando nesta sexta-feira. Contrato julho 24 vale $4,36 o bushel, perda de 3,75 pontos.
O setembro 24 cai 2,50 pontos, é cotado a 4 dólares e 42 cents o bushel. Dezembro 24 vale 4 dólares e 54 cents o bushel, perda de 2,25 pontos. E o março 25 vale 4 dólares e 65 cents o bushel, perda de 2,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 com movimentações nesta sexta-feira levemente positivas neste último pregão da semana. Julho 24 vale R$ 57,74 a saca, alta de 0,47%. Setembro 24, R$ 60,57 a saca, elevação de 0,12%. Novembro 24 sobe 0,26%, é cotado a R$ 64,37 a saca. E o janeiro 25 vale R$ 68,20 a saca, elevação de 0,38%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.